O material que nós vamos estar usando foi um material cedido pela Aliança, né, Espírita Evangélica, que é um material que eles usam lá, com pequenas modificações que a gente fez para adaptar a nossa realidade, não é? E nós vamos aprender juntos, porque essa é a dinâmica da coisa, né? Todos nós vamos interagir, porque vão ser feitas várias colocações aqui e a gente vai estar conversando em cima dessas colocações que estão sendo feitas e vamos pensar junto qual o significado e qual o propósito de cada ponto que vai ser abordado aí, né? Parte dessa experiência que tem aqui, a Aliança Espírita Evangélica, ela é muito ativa no Centro de Valorização da Vida, que é o serviço chamado por CVV, né? Que é muito importante, principalmente lá em São Paulo, que é um serviço de atendimento por telefone, para dar ajuda e amparo às pessoas que estão passando por questões difíceis na vida, né? Então, muito do que está aqui é a experiência deste pessoal que trabalha no CVV e algumas técnicas que eles usam e um pouco da experiência, né, de aprendizado deles que eles repassaram para que a gente possa estar aproveitando isso para o nosso uso aqui também. Ok? Então, a estrutura dos nossos encontros vão ser desta maneira aí, né? Hoje nós vamos ver a entrevista. O que é a entrevista, quais os objetivos e orientações e encaminhamento. Depois, no domingo que vem, nós vamos estudar um pouquinho o entrevistador, quais são as exigências para ser, as características e algumas normas do bom entrevistador. Depois nós vamos estudar as perguntas. Vamos aprender um pouquinho técnicas, né, de perguntas e algumas dicas de perguntas que devem ser feitas para que a entrevista seja proveitosa. Depois, no dia 28 de abril, nós vamos estudar casos especiais e etapas da preparação e falar um pouquinho do Evangelho, que é fundamental no encaminhamento de qualquer entrevista, né? Depois, no dia 5 de maio, nós vamos estudar aí 5 casos específicos. Pessoas com tendências a suicídio, pessoas que perderam entes queridos, pessoas vinculadas a vícios e entrevista com crianças, para que a gente pegue um pouco disso tudo. E depois, no dia 12 de maio, para finalizar, nós vamos dar uns tópicos de sistematização de entrevistas. E essa parte é bem interessante, que ela vai levar a gente a aprender alguns recursos para identificar alguns sinais que o entrevistador traz, né? E o que a gente pode estar trabalhando isso tudo e indicando e ajudando, orientando a eles. Tá bom? E como eu disse para vocês, isso aqui vai ter que ser muito interativo. Para que... né? E é tão interativo que no fim tem uma surpresa para vocês. Uma surpresa que vocês vão adorar. Então vamos dar início ao nosso estudo, né? Então, primeiramente, nós vamos definir um pouquinho qual deve ser o comportamento do entrevistador espírita cristão, né? Então, o entrevistador, ele é o porto de chegada dos aflitos e sofredores materiais e espirituais. Deve, assim, ter condições e comportamentos especiais. E quais são eles? Tem que ter discrição, tem que ter discernimento, tem que ter perseverança, tem que ter espírito de sacrifício e tem que ter bondade. Ok? E por que isso tudo? Então vamos pegar um por um. Ok? Discrição. Por que ele tem que ter discrição? Ele tem que saber sentir e guardar para si dramas inconfessáveis e lacunas morais dolorosas daquelas pessoas que vêm até aqui. Então eu pergunto para vocês, é importante ter discrição? Como se fosse um médico, um padre, né?
E eu vou dizer para vocês, muitas e muitas vezes, o entrevistador ele vai se deparar com situações totalmente imprevisíveis. Eles vão se deparar com uma realidade que às vezes é um pouquinho complicada. De problemas que as pessoas vão trazer para ele e que são problemas que muitas vezes pessoas que a gente convive no dia a dia, a gente nunca imagina que eles podem trazer aquele tipo de problema dentro do coração. Então é preciso ter muita discrição. Muita mesmo. Marcos, nesse caso aí, nessa descrição, está envolvida a confiança, né? Porque se a pessoa não sentir uma certa confiança da descrição, ela praticamente não vai sair. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se você está no caminho certo. Tem que ter discernimento. Né? Discernir, né? Quer dizer entender, mas entender mais profundo ainda. Né? Por quê? Porque ele vai ter que examinar com sensatez problemas e situações, dando-lhes a melhor orientação possível. E é complicado, e nós vamos estudar um pouco isso hoje, esse discernimento. Por quê? Porque cada pessoa que vem aqui tem uma realidade diferente da nossa, que estamos entrevistando a eles, tem uma maneira de encarar o problema diferente do nosso, né? E tem uma maneira de expressar diferentemente do nosso. E dentro desse discernimento, nós temos que fazer um esforço de pensar como ele pensa, para que a gente possa entender com profundidade o problema dele. Porque, do contrário, nós podemos ficar muito superficiais e não sentir a dor que ele está sentindo. E na medida em que a gente não sente a dor que ele está sentindo, nós talvez não tenhamos a capacidade de indicar a orientação que vai ajudar ele a resolver o problema. Tem que ter perseverança, que é um atributo indispensável para que o entrevistador não abandone a tarefa ante os primeiros obstáculos. E eu já vou dizer de cara para vocês, vai ter obstáculo o tempo todo. Então, se realmente não tiver perseverança, não persistir, não tiver força de vontade, não tiver o foco ali, vai largar pelo meio. E é muito importante porque nós vimos a primeira tela que apareceu aqui. É o porto que recebe aqueles barcos que vêm em tempestade, que vêm em situações, muitas vezes, que o barco está prestes a afundar. E se a gente começa e abandona, é complicado. Né? É complicado. Espírito de sacrifício, porque para perseverar tem que ter sacrifício. Porque um domingão, 5 horas da tarde, é duro, né? Então, o entrevistador que não é capaz de esquecer o próprio bem-estar em benefício dos outros está distanciado da tarefa que lhe foi confiada. Embora seja sem dúvida um companheiro de boa vontade, digno de todo respeito e incentivo, ainda não conseguiu libertar-se inteiramente do próprio eu. Este é aquele que não consegue sacrificar. Às vezes um compromisso que tenha, né? Uma festa de uma pessoa querida, mas tem um compromisso com o próximo. Aí muitas vezes tem que sacrificar a convivência com aquelas pessoas que ama para estar aqui ouvindo pessoas com sofrimento e com dor. Às vezes é uma dor que ele mesmo tem. E ele tem que superar a sua dor, às vezes uma dor até maior do que aquela que a pessoa vem trazer aqui. E ele tem que superar a sua própria dor,
sacrificar a sua dor para aliviar a dor do próximo. Então este é o... Pode fechar. Ah, claro demais, né? Vamos dar. E finalmente, mas por ser a final a mais importante de todas, tem que ter bondade. Porque a bondade é a característica sem a qual o entrevistador espírita não poderá reunir em si, com êxito, nenhum daqueles atributos anteriores. Sem bondade, nada daquilo que ele fez antes vale. O espírito de sacrifício sem bondade não funciona. A descrição sem bondade não funciona. Nenhum dos outros vai funcionar sem a bondade. Então é a característica sem a qual o entrevistador espírita não poderá reunir em si com êxito os atributos acima. Daí a necessidade da constante busca da evangelização. O Evangelho de Jesus sempre vai ser a fonte onde a gente vai se abastecer com o amor ao próximo, com a bondade para poder ser eficiente na tarefa de auxiliar o próximo com a orientação, com o encaminhamento. Ok? Mas não é só isso, né, gente? Algum problema em sentar aqui perto da gente? Não, quero atrapalhar. Não, mas já atrapalhou, não tem problema. Então, outras observações. Na relação entre o entrevistador e o entrevistado, não é suficiente a compreensão intelectual se não for acompanhada da compreensão emocional. Então, isso aí já começa alguns detalhes que é muito importante a gente entender isso muito claro. Tá? Então, o que vocês entendem o que diz isso? Nós temos a compreensão intelectual e nós temos a compreensão emocional. Por que a gente tem que ter essa compreensão emocional? Para que a coisa funcione bem. Entendi. Não se envolver com o problema? Transmitir confiança. A partir do momento que você não compreende você acaba se envolvendo emocionalmente com o problema dela. Traz problemas para si. Eu penso assim, às vezes, o intelectual ele é diferente do sentido. Né? Às vezes a gente mede a dor que ela está sentindo pela nossa dor e esquece que cada um sente a dor numa intensidade. Então, às vezes, tem que compreender que ela pode realmente estar sentindo toda aquela dor que ela está colocando para fora ali. E às vezes no intelectual da gente, a gente acha, não, mas não é possível que essa dor é tão grande assim, igual ela está colocando para fora. A gente vai pela teoria e esquece que é diferente disso. Às vezes as pessoas estão em desenvolvimento da maturidade emocional espiritual diferente. Então, para não criar uma atitude. Como ela estava falando, se uma pessoa fala assim, puxa, eu estou com esse problema. E de repente eu já vi outros problemas muito mais sérios, de pessoas que conseguiram se recuperar, mas aquele problema está causando tanto distúrbio. Então talvez é isso. Eu não sei se eu penso assim que eu tenho que compreender que essa pessoa é o nível dela, o problema dela, o que a gente pode fazer para ajudar. Porque pode ser que para ela que não é um problema muito sério. Mas eu acho também que a gente sempre tem que colocar no lugar do outro para nós entender a dor dele. Se você não se colocar no lugar dele, você não vai sentir o tamanho da necessidade mas pode dele. Pode ser que intelectualmente eu esteja pensando, puxa, chega uma pessoa perdendo emprego. Ninguém morreu, não é nada. Eu acho que não é todo mundo. Mas você... Pois é, mas não, isso que eu digo, eu tenho que ter a maturidade para entender que para ela, naquele momento, é o fim do mundo. E como ajudar o mundo a acabar. Fora esses dois pontos que foram colocados e que são fundamentais, nós temos ainda um terceiro, que também é importante. Porque nós temos que levar em consideração que, muitas vezes, vai vir aqui pessoas que não são espíritas, pessoas que nunca leram nada, nem a Bíblia às vezes, né? Nunca prestou atenção nesse aspecto.
e que ela vai trazer um problema que você não concorda com ele de jeito nenhum. Muitas vezes ela vai contar um drama dela e ela se julga vítima. E você enxergou nela o algoz. Ela se acha injustiçada, mas ela é que provocou tudo. Então nós tivemos a compreensão intelectual da coisa. Mas nós temos que trabalhar a indulgência, a tolerância, a bondade também nesse aspecto. Porque, como eu disse, muitas vezes o problema que elas vão trazer aqui, por falta de conhecimento delas, é problema que elas causaram. E aí a gente, na primeira entrevista, joga isso tudo na cara dela. Nunca mais ela volta aqui. Na realidade, todos os problemas têm uma causa, né? Não importa. Né? Mas nós temos que ter o tato e a bondade de trabalhar isso de forma positiva e de forma que auxilie. Né? Se a pessoa está se afogando, nós temos duas opções: jogar uma boia ou jogar uma âncora. A escolha é nossa. Né? Nós temos que saber quais as ferramentas que nós vamos jogar para ajudar. Né? E dependendo do que a gente fizer, a gente vai Jogar a âncora. acabar com a pessoa. Nós vamos jogar a âncora. Se ela está se afogando, se nós jogarmos a âncora, ela afunda mais rápido. Né? O entrevistador deve ter cuidado com o tom de voz e a maneira com que encaminha a entrevista. Deve ser calmo e afável, demonstrando estar interessado em compreender e auxiliar o entrevistado. Não deve apressar-se, nem ser muito lento nas sugestões e observações para não confundir o entrevistado ou fazê-lo pensar que não há interesse no seu caso. Então, até nisso nós temos que começar a pensar e a trabalhar isso. Né? Nós temos que, sabe, se a pessoa vem, né, tá ali, com problema, ela vem e traz uma coisa, e você pega, olha, né? Como é que faz? Ou então a pessoa vai fazer a entrevista, aí você vai e ela vai dando a resposta e você... Tem que ter tato. Né? E também não adianta ficar fazendo perguntas e perguntas e perguntas e ficar ali, ou então demorar para responder, ou então... Então, nós temos que pensar que da mesma maneira com que nós estamos analisando ela, ela está nos analisando. E como nós vamos ver hoje, nessas situações, muitas vezes é muito mais importante o que não é falado do que o que é falado. Então a gente tem que agir equilibrado. Nós temos que falar com equilíbrio. Nós temos que nos comportar com equilíbrio frente a essas pessoas que vieram buscar socorro. Ô Marcos, eu tenho a impressão que normalmente quem busca assim, alguém para nesse atendimento são pessoas que têm muita necessidade de falar, porque provavelmente não são muitas pessoas que estão dispostas a escutar. É possível a gente medir, porque a impressão que eu tenho é essa, que a pessoa quer falar, quer colocar para fora um monte de coisa. A gente tem como direcionar isso, medir isso, né? É um dos objetivos que a gente vai aprender aqui, no decorrer desses encontros. A direcionar e a ter um ponto para onde nós vamos. O entrevistador deve ter a precaução de não ir direto ao assunto, ainda que o conheça, devendo preocupar-se em encorajar a pessoa a falar livremente sobre seus problemas, deixando o entrevistado à vontade e fazendo-o notar que tem diante de si alguém que quer apenas auxiliar. Mesmo que a gente saiba, é fundamental. Nós temos que ter paciência e ouvir. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa colocar. E aí você só vai trabalhando com o que ela vai colocando. Mesmo que você saiba o que é. Porque o que ela coloca,
A forma como ela coloca é muito importante para que vocês analisem com profundidade qual é o problema que tem. Porque nós sabemos que, aqui nós vamos dizer já já, né? Mas nós sabemos que o problema ele tem múltiplas faces. E principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que muitas vezes o problema envolve muito mais do que se julga inicialmente. Principalmente porque tem um lado físico e tem um lado espiritual. O entrevistador deve ter em mente que para muitas pessoas é uma experiência inédita conversar com alguém que em lugar de criticar e advertir, ouve, mostrando compreensão sem porém julgar. Compreensão. Nós temos que entender aqui que compreender é diferente de aceitar. Nós compreendemos o problema. Nós não julgamos, mas muitas vezes nós não concordamos com aquilo que está sendo colocado, não é? E isso tudo a gente tem que trabalhar de forma muito positiva e muito equilibrada. O entrevistador deve procurar não se mostrar superior ao entrevistado, porém fazê-lo sentir-se como se estivesse diante de um amigo ou de um familiar em quem muito confia. Deve evitar todo e qualquer tipo de preconceito, procurando deixar ao entrevistado a sensação de que dirigiu-se ao lugar e à pessoa certa. E aí é muito importante, e nós vamos falar muito durante esses encontros, né, esta pequena palavra aqui, né? Preconceito. Né? Preconceito. Se nós temos um preconceito, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo os meus valores junto com a entrevista. A gente tem que aprender, se eu estou fazendo a entrevista, não são os meus valores, são os valores daquela pessoa. Se aqueles valores estão certos ou errados, não cabe a mim julgar. Cabe a mim dar ferramentas para que esta pessoa, por si própria, ache o caminho. E depois, no futuro, consiga compreender que aqueles valores que ela mostrou são diferentes. E se vocês forem analisar, eu acredito que não tem uma pessoa aqui que não ocorreu isso. Não tem uma pessoa aqui que chegou na casa espírita com valores e que hoje já não descartou grande parte deles. Porque eram valores que já não são mais, né, condizentes com todo o aprendizado que vocês tiveram. Não é? Então, do mesmo jeito que nós chegamos aqui nessa condição, é óbvio que eles também estão chegando nessa condição. E que se nós fizermos essa transformação, nós não somos melhores nem piores do que eles. Então, eles também, com o tempo e com o esforço, vão chegar aonde estamos ou até mais além do que nós. Então é muito importante não colocar os nossos valores na entrevista. Nunca. Porque eles vão sentir e isso vai afastar e vai fazer com que eles percam a confiança em vocês. É muito problema. Compreender é importante. Mesmo que não se aceite. Orientar e encaminhar. Não tentar modificar eles na primeira entrevista. Não tem jeito. O entrevistador deve ter cuidado, pois como ser humano é sujeito a motivações inconscientes, ambivalências, preconceitos e razões objetivas e subjetivas de seu comportamento. Traz, portanto, para a sua relação com o entrevistado suas próprias atitudes pré-determinadas, as quais podem afetar profundamente essa relação. Por isso, deve manter uma atitude de tolerância com o entrevistado.
só reforçando o que a gente falou, né? Quem está aqui buscando socorro é eles. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, acima de tudo, nós ainda não atingimos a perfeição. E como diz aquele velho ditado, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, não nos cabe aqui estar tirando pedra em ninguém. Ajudando, auxiliando. A atenção do entrevistador deve ser dirigida continuamente em duas direções, para si próprio e para o entrevistado, não temendo que suas respostas demasiado conscientes percam muito do seu natural interesse humano, o que poderá afastar o entrevistado. Então é fundamental essa relação da entrevista, né? Você está analisando ele, mas não perca o olhar sobre você mesmo. Como você está reagindo, como você está se relacionando com ele durante a entrevista, para que você sempre transmita a eles, aos entrevistados, né, o afeto, né, que eles se sintam confortáveis ali. Porque é complicado. Eles, muitas vezes, vão relutar demais em trazer os problemas. Muitas vezes, né, eles vão dar pistas, mas nunca vão chegar no que realmente está incomodando. E a gente vai aprender algumas técnicas que, com um pouco de observação, vocês vão começar a captar isso. O entrevistador tem a tendência de querer que seus entrevistados gostem dele. Às vezes, num esforço para alcançar esse objetivo, involuntariamente concorre para que haja dependência do entrevistado para consigo. Deve, portanto, salvaguardar-se de levar o entrevistado a uma relação por demais dependente através da demonstração exagerada de amizade pessoal ou de muitas promessas. Mas também não deve cair no extremo oposto, permitindo que o entrevistado perceba que está sendo ouvido sem interesse e sem simpatia. Então também é uma relação muito... de um equilíbrio ali muito... né? É a corda bamba. Por quê? Porque se a gente é uma pessoa, muitas vezes, que vem aqui e que vem buscar aqui, às vezes, um desconhecido, é porque ela não encontrou apoio em lugar nenhum. Então ela está carente. E aí ela encontra vocês, que dão atenção, que dão carinho, que falam assim com uma beleza, e vai, e compreende, né? E aí o que acontece? Dependência. Aí aquela pessoa não consegue dar um passo sem ligar para vocês. Já pensou? Tá ali para dormir, já ali naquela, né? Toca o telefone e é a fulano. Eu tô aqui para rezar antes de dormir, como você falou, mas eu tô em dúvida. E aí vai ficar meia hora ali falando com você sobre... Você vai estar ali, né? Não pode. Tem que trabalhar isso, mas o papel fundamental, né, nós vamos estudar isso depois, é encaminhar. Encaminhar. Mas quem é que vai caminhar? Ele. Ele é que vai fazer o caminho. É vocês que vão pegar eles no colo, carregar de cavalinho? Não. Mas tem que fazer se sentir acolhido. Sim, o tempo todo. Mas o tempo todo tem que ficar claro que ele tem que fazer o esforço dele, ele tem que caminhar com as suas próprias pernas, para que não crie a dependência, que aí é perigoso e é prejudicial para ele mesmo. Em casos especiais, como a função do entrevistador é sempre a de auxiliar o entrevistado, não deve recear em dirigir perguntas ou demonstrar segurança em suas afirmações, cuidando, porém, de não impor as suas ideias. Em questões dúbias, em questões que pode ter mais do que uma resposta, não tomar partido,
procurando todavia encorajar o entrevistado a pensar melhor sobre o assunto e decidir-se, fazendo frente a seus problemas. Gente, entrevistador não está aqui para resolver o problema de ninguém. Mesmo porque quem resolve problema é quem criou o problema. Então, o entrevistador que quer resolver o problema dos outros, na verdade, está criando um problema muito grande para ele mesmo. Porque casa espírita não foi feita para resolver o problema dos outros. Casa espírita foi feita para dar o ensinamento, para dar as ferramentas para que cada um conserte aquilo que está errado na vida deles. Não é assim? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, não tomar partido. Aqui mesmo nós já tivemos casos assim, sabe? E eu e algumas pessoas fomos totalmente contra a tomar partido, principalmente sem ouvir as duas partes, o que é o bom senso, né? Não se pode ouvir só uma parte, porque problemas acontecem. Então, não tomar partido, procurar sempre se colocar nem a favor de um, nem a favor de outro, mas a favor do que é certo, a favor do bom senso, que é a doutrina, e a favor de que a relação possa ficar o menos machucada possível. Agora, uma pergunta, não sei se você vai responder isso mais pra frente, se você me fala. As pessoas que estão aqui, que vão fazer entrevista, elas vão só fazer entrevista para encaminhar o problema para alguém. Esse alguém vai estar apto a receber isso e dar uma continuidade? Ou vai parar ali e acabou? Nós vamos estar vendo qual a dinâmica que nós vamos buscar implementar aqui, né, para que você oriente a pessoa, né, e aí sempre há dois caminhos. Na verdade, o que acontece? É um problema que envolve, esquece, vamos supor, que é uma briga com o marido. Ela veio aqui, esquece o marido. Ok. É um problema que envolve só ela, mas não só ela, porque ela brigou com o marido. É um problema que envolve só ela, ou é um problema que envolve ela e algum desencarnado que está junto com ela neste problema? Ok? Então, se é um problema que envolve ela e o desencarnado, nós temos dois caminhos que tem que seguir paralelos. Okay? Isso tem que ser levado para terça-feira, porque aí o grupo mediúnico vai trabalhar o desencarnado, e nós temos que encaminhar o encarnado para que ele também busque, porque sempre que há encarnado e desencarnado, nós temos que trabalhar ambos. O meu pensamento é esse, a gente dá começo uma coisa, depois ir para a continuidade e dali... Mas acontece que também nós temos que ver, e aí é que também tem, porque vocês vão ter muitas decepções. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui com um big problema, aí você dá o encaminhamento para ela começa a frequentar a casa, e aí o problema se transforma, e ela fica, nossa, e vem, te agradece, ai, você salvou minha vida, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí fica um mês bom, sem problemas, e ela some. Nunca mais aparece. Ou então vem daqui a um ano de novo fazer entrevista com você e tal. E você sabe. Ou se decepciona com você também, porque nada melhora. Porque ela não quer fazer o esforço de se melhorar. E aí vai falar mal da Rosana lá fora. Ah, aquela lá, meu filho. Até que resolve o problema dela. Você entende? Então tudo isso é o contexto. O que, como eu disse para vocês, nós vamos indicar o caminho e oferecer algumas ferramentas. Não tem como. Vai depender da pessoa que resolveu. E cabe a nós poder estar mostrando isso de uma maneira em que essa pessoa compreenda
Que a pessoa compreenda que não há milagres, porque há muitos mal entendidos, e nós vamos conversar sobre isso durante o curso. Há muitas pessoas que vêm procurar vocês para fazer a entrevista e que acham que vão sair daqui já naquele dia com o problema resolvido. Que vai aparecer um espírito aqui, que vai fazer todo o trabalho, e que isso, que aquilo. E tem pessoas que pensam que é assim. Você entende? Então nós temos que trabalhar isso tudo e poder fazer com que ela entenda que o maior milagre que existe é o milagre do nosso esforço individual em nos melhorar. Este é o milagre. Fora isso, então esse é um papel difícil, porque as pessoas vêm acostumadas a ter as coisas de maneira diferente. Quando envolve o seu esforço, complica. O entrevistador, por fim, deverá ter em mente que não será correto mencionar aos outros, mesmo em tom de brincadeira, qualquer assunto que ficou sabendo durante a entrevista. Isso dá a impressão de que é despreparado e leviano, não levando a sério as confidências do entrevistado. Nem entre vocês, entrevistadores. Não deve. Não deve. Se é leve se é um problema que envolve espírito, leve para o André, que é o responsável pelo grupo mediúnico. Passe o problema para ele, mas sem valores seus. Procure descrever o que foi dito, o que você percebeu e etc. e tal. Mas não se envolva no que está. E aí, o grupo mediúnico é que vai estar encaminhando a parte espiritual. Né? Se é um problema físico, né? Ter sempre o bom senso de que problema físico requer médico e a ajuda espiritual é muito boa, o passe e tudo mais. Mas não sejam levianos, né? De falar que só vir à casa espírita vai resolver o problema de saúde grave que aquela pessoa tem. Não pode. De maneira nenhuma. E sempre estar orientando com relação aos cursos, ao que a casa oferece e outras coisas que nós vamos estar passando no decorrer desses encontros também. Ok? Então vamos lá. O que é a entrevista? Acima de tudo, a entrevista é uma arte. É uma boa técnica que pode ser desenvolvida e mesmo aperfeiçoada, principalmente pela prática contínua. Mas a prática só é insuficiente. A habilidade pode ser desenvolvida no seu mais alto grau quando a prática é acompanhada pelo conhecimento do que seja entrevistar e pelo estudo consciente. Estudo do quê? Do Evangelho. Okay. Sempre. Quando tratamos da entrevista, devemos estar cientes de que é possível que tenhamos receio ante a perspectiva de falar com uma pessoa estranha e lhe expor nossos problemas. Também podemos estar nos sentindo inseguros do que iremos contar a nosso respeito e temerosos de que essa pessoa queira saber mais de nós do que desejaríamos contar ou que não nos possa compreender. Então, muitas vezes as pessoas que vão chegar até vocês vão chegar com esses sentimentos. E a gente tem que saber ouvir o silêncio dessa pessoa. Que aí é que vai nos indicar o que ela não quer contar. Para que a entrevista seja bem sucedida, é necessário que sejam afastados os receios, tanto do entrevistador como do entrevistado. Deve-se estabelecer uma relação entre ambos, uma afinidade que permita ao entrevistado revelar os fatos essenciais da sua situação e ao entrevistador tornar-se capaz de auxiliar. A entrevista não deve durar muito tempo, pois tanto poderá cansar o entrevistado como o entrevistador. Além do que poderá indicar que o entrevistado foi levado a dizer mais do que queria, ou que o entrevistador foi ineficiente, gastando tempo demais em coisas sem importância. Melhor será pedir ao entrevistado que retorne, depois de certo prazo, para contar como se encontra, encorajando-o sempre e sempre. Então, vai devagarzinho, homeopaticamente, vai trabalhando. E quais são os objetivos da entrevista? O primeiro e mais importante é auxiliar o entrevistado. O objetivo da entrevista é obter o conhecimento do problema por ser resolvido
e uma compreensão suficiente da pessoa em dificuldade e da sua situação, de forma que a dificuldade possa ser solucionada eficientemente. Porém, o objetivo principal da grande maioria das entrevistas é, de uma forma ou de outra, prestar auxílio, sendo as informações buscadas principalmente para dirigir este auxílio às necessidades atuais do entrevistado. Também nós temos que ter o bom senso que, se você vem aqui, que você está precisando de um prato de comida, e a gente ficar indicando os cursos, ficar falando das maravilhas dos estudos, etc. e tal, você não está ajudando ele para as necessidades imediatas dele. Porque qual é a necessidade dele? Um bom prato de arroz com feijão. Então a gente tem que saber dosar e saber ser objetivos naquilo que ele está buscando. Depois que ele comeu um bom pratão de feijão com arroz, lá com um zoiudo, vocês conhecem o zoiudo? Um belo ovo em cima. Aí a barriga está cheia, aí vamos falar do Cristo, vamos falar da doutrina espírita. Marcos, como auxiliar aqueles que chegam aqui, mas eles não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus? Nós vamos falar sobre isso. Não hoje, mas nós vamos falar sobre isso. Quando você vai estar entrevistando um ateu ou um suicida. Quando nós formos falar do suicida, nós vamos estar indicando perguntas e a forma de que a gente possa ir fazendo ele chegar nas suas próprias conclusões. Então é uma corda bamba o tempo todo que a gente fica. E é complicado. Quando a gente está pautado na doutrina, o caminho que a gente tem de auxiliar é usando a doutrina. Mas se a pessoa não acredita... Mas, na verdade, nós não vamos nos basear na doutrina. Por quê? Porque o que a doutrina expressa? A doutrina expressa a verdade. Você entende? E a verdade, ela está acima de qualquer doutrina. Porque no catolicismo tem a verdade. Você entende? No espiritismo tem a verdade. No judaísmo tem a verdade. Em todas as outras religiões tem a verdade, parte dela. Mas existe esse todo. Então, nós vamos falar da verdade. Nós vamos falar dos sentimentos humanos. Né? E por que aí envolve a religião? Porque a pessoa que mais entendeu isso e a pessoa que mais trabalhou isso de forma eficiente ao extremo foi Jesus. Então, nós vamos buscar o exemplo dele. Mas nós podemos falar o tempo todo de Jesus de uma maneira inteligente, sem precisar envolver a religião. Porque Jesus nunca envolveu a religião naquilo que ele pregou. Né? Ele falava de Deus, mas ele falava de Deus como Pai. Então Jesus não falava de religião. Jesus falava de uma relação de pai com filho. Né? E essa é a relação que nós temos que estar trabalhando. Então a gente pode falar de religiosidade o tempo todo, sem precisar falar de religião. E aí é a forma da gente trabalhar isso. Vocês vão ver depois, quando nós formos falar do suicida, você vai ver que a gente, como ir abordando ele nesse aspecto. Eu acho assim, depois de se eu estiver errado, a gente não deve usar a doutrina como entrevistado, mas nós devemos sim usar a doutrina como entrevistado. Porque essa é a nossa meta, é o nosso ponto, é a doutrina. Então, não usar com eles, tudo bem, mas usar com eles, Sempre. isso é importantíssimo. Tem uma frase do Emmanuel que eu acho ela assim muito sutil, né, e linda, né? Que o Emmanuel diz assim: a doutrina espírita não se ensina, se aprende. Então pensem, o que isso quer dizer? Vocês entendem? Eu sabia falar uma coisa. Se nós estamos dentro de uma casa espírita, se nós temos o conhecimento do Evangelho, se nós temos o conhecimento da doutrina, os trabalhadores que trabalham nas entrevistas, eles são chamados como praticamente os para-raios. Só que tem uma equipe espiritual
Então, se você for um médico que tem a sensibilidade de estar diante de uma situação difícil e você tem um conhecimento, você tem o auxílio para as palavras corretas, para o encaminhamento correto. E antes das entrevistas, tem sempre uma corrente que os médicos fazem para que a espiritualidade ajude. E nós vamos falar sobre isso também. Como escutar o nosso trator. Sem preparo, não vai a lugar nenhum. E nós vamos falar disso, com certeza. A ansiedade de ajudar é muitas vezes prejudicial. Convém que o entrevistador se acerque convenientemente do problema, compreendendo nos seus vários matizes e só depois dar a devida orientação. Em se tratando da entrevista nas casas espíritas, o entrevistador deve ter o cuidado de verificar primeiro se a pessoa entrevistada é médium e qual o seu tipo de mediunidade a desenvolver. Analisará assim as influências materiais, o envolvimento espiritual e a inter-relação entre ambos. Aí o entrevistado chega aqui, né, na casa espírita, primeira vez que ele vem e tal. E aí ele começa a falar dos probleminhas que ele tem, aí você taca na cara dele de cara. Não, você está obsediado. É um obsessor. E aí você já vai explicando tudo o que o obsessor faz, aquelas coisas lá todas. Se for fraco do coração, daqui ele já vai para o necrotério, né? Morre aqui mesmo, né? Nunca mais. Você lembra? Eu estou com problemas espirituais, você consegue problemas. Quem não está? Né? Principalmente o entrevistador, mais do que o entrevistado, coitado. Ou então, sabe, é preciso tomar muito cuidado. Vocês vão ver, depois, quando a gente for dar as perguntas que devem ser feitas, vocês vão ver que é interessante a forma como você vai abordando as perguntas que não tem nada a ver com o que trouxe ele aqui, mas que você vai mostrando, você vai criando, através da resposta dele, o painel de como ele vive. Porque, muito invariavelmente, o problema dele está como ele vive e onde ele vive. Então, para que vocês tenham uma fiel percepção do que está ocorrendo com ele, vocês têm que entender o conjunto. Onde ele trabalha, como é o trabalho dele, como é a casa dele, quantas pessoas tem na casa dele, várias coisas que a gente vai perguntando e aí vocês vão criando a paisagem. Um mapa astral. Você vai criando a paisagem, porque com a paisagem você vai poder entender a dimensão do problema que ele está te narrando e você vai poder captar uma série de outros fatores que ele não sabe, porque ele não tem o conhecimento, mas que você sabe que pode influir o que ele está sentindo. E aí vocês vão começar a criar um pano mais amplo da coisa, para que vocês possam dar uma orientação mais precisa. Não chegar de cara e falar, não, está obsidiado. E olha que são muitos. E são fortes. Coitado. Né? Não pode. Ok? Na entrevista, para que os objetivos sejam alcançados, precisa o entrevistador acostumar-se não somente a ouvir o que o entrevistado diz, mas também procurar entender o que ele quer dizer, procurando decifrar-lhe a intenção oculta. Depois vocês vão ver que dentro das técnicas vão ser dadas várias dicas que vocês vão perceber com o tempo e usando essas técnicas, vocês vão perceber como muita coisa vai ser compreendida por vários sinais que o entrevistado vai dar para vocês. Vocês vão ver, é muito interessante que a gente vai depois, e aí vocês vão começar a utilizar isso, vocês vão perceber como é útil e como abre as possibilidades de entendimento da coisa. Na entrevista, pouco importa a aparência física ou a idade da pessoa entrevistada para o entrevistador.
Esses elementos valem, em alguns casos, apenas para aquilatar se os problemas trazidos estão também a eles relacionados. O entrevistado é sempre o foco das atenções, pois suas ideias e opiniões são mais importantes do que as do entrevistador experiente. Tudo deve ser observado para que o auxílio possa realizar-se sem traumas ou envolvimentos pessoais. As informações a serem obtidas na entrevista, algumas vezes, são fixadas de antemão pelo entrevistador, por uma fórmula impressa ou por instruções específicas. Por isso, o entrevistador deve estar a par dos objetivos e do valor de cada pergunta, para não cair na rotina e não levar dúvidas sobre o seu trabalho, levantar dúvidas sobre o seu trabalho, fazendo com que o entrevistado venha dar pouca importância à entrevista. Então, o que está dizendo ali? Está dizendo o seguinte: você já sabe qual é o problema. Mas lá atrás nós falamos que mesmo que você saiba qual é o problema, você não vai abordá-lo. Deixa que ele fale. Mas você sabe qual é o problema. E você percebe, começando a entrevista, que ele veio ali para falar do problema, mas ele não quer falar do problema. Né? Mas você sabe que aquilo tem. Então está ali, você sabe. Problema com álcool. Mas ele não quer falar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que criar um roteiro de perguntas, né, ali muito rapidamente, percebendo aquela medo dele de tocar no assunto, a vergonha que ele tem de tocar no assunto, né, porque da última vez que ele bebeu, ele caiu lá na calçada, até os cachorros vieram lamber a boca dele, ele tem vergonha disso tudo, e ele tem medo de falar. Né? Então você vai trabalhar, é como os mineiros dizem, vai comer pelas beiradas. Vai trabalhando as perguntas, mas você tem um objetivo. Você sabe que o problema dele é a bebida. E você vai trabalhando. Para que venha naturalmente aquele problema, para que ele se dê conta que ele pode falar com você disso, e aí ele vai se abrir e vai estar colocando. Né? Você pode ter um trauma de criança, que o teu vizinho bebia demais, ou o pai, ou chegava em casa e batia, quebrava a louça, chutava o cachorro, fazia... Né? E você também não gostaria de falar daquele assunto. Mas aí vem todo o seu esforço de não se envolver emocionalmente, de poder trabalhar isso de forma proativa para você e para ele. E fazer com que a entrevista funcione e que o objetivo fundamental, que é auxiliar ele, possa ser atingido. Orientação e encaminhamento do entrevistado. Orientar tem o sentido de guiar, de mostrar uma direção. Está bem próximo do significado de encaminhar, que é mostrar o bom caminho. Desta forma, na casa espírita, realizar o trabalho de orientação e encaminhamento é o mesmo que apontar a direção correta e aconselhar a assistência adequada, após uma análise ponderada e fiel dos problemas do entrevistado. Em síntese, é prestar socorro espiritual. Então, só para a gente concluir, né? Nós não vamos resolver o problema de ninguém. Nós vamos indicar caminhos. Nós vamos orientar. Orientar, dar o oriente. Dar a direção para que a pessoa caminhe com as suas próprias pernas. O entrevistador precisa de ter muito cuidado na análise dos dados, porque quase sempre as respostas e colocações do entrevistador costumam vir misturadas com ficções e preconceitos. Por isso, deve-se buscar sinais que revelem atitudes negativas ou positivas do entrevistado. Isso também vai ter algumas técnicas que a gente vai ver rapidinho depois, para que vocês possam ir percebendo esses sinais que ele dá. E que são sinais sutis, mas seguros, para que vocês vão formando este mapa aí. Do entrevistado, né? Não, mesmo algumas colocações que você faça. Ele vai perceber como mistificação, ou mesmo a gente às vezes pisa na bola, né? Então, muitas vezes aquilo que o entrevistador coloca pode ser recebido pelo entrevistado como ele vai ver aquilo como mistificação, porque ele não conhece a doutrina. Muitos deles chegam aqui, né, vai olhar desconfiado, vai falar, ué, cadê
os atabaques, cadê os altares, cadê, né, as velas, os pais de santo, porque ainda se conhece muito pouco e se mistura muito, né, coisas religiões afro-brasileiras com o espiritismo, né? Então, muitas pessoas chegam na casa espírita ou então acham que vai chegar aqui, quem vai abrir a porta é um espírito, né? Que vai abrir a porta. Então, tem que tomar cuidado. Porque ele já vem com isso. Aí você coloca as coisas de forma inadequada e ele vai levar para o lado da mistificação e é preciso muito cuidado. Ou mesmo a gente também, né? Vai falar coisa e aí, né, leva por um lado que ele pode transparecer para ele, né, vai falar do protetor individual, por exemplo, né, e aí ele pode entender, devido à cultura de todo tal, aí ele vai chegar em casa, vai começar a acender vela para o protetor individual dele, muda só o nome, né, mas ele vai ter a mesma postura que tinha-se antigamente, e a gente sabe que não há necessidade. Pode acender uma vela, mas para você enxergar melhor. O teu anjo, ele enxerga muito bem, não precisa de vela para iluminar o caminho dele, porque ele já sabe. Ela só tem uma maneira mais rústica de fazer as coisas e trabalham para o amor, né? Só estamos colocando, não a análise da afro, mas que a pessoa, por não conhecer o espiritismo, acredita que vai encontrar o mesmo tipo de coisa aqui. Eu até Nada. gostei as lágrimas de caboclo, não sei se as pessoas leram, mas ela não sabe. Ninguém está, né? O Dr. Bezerra de Menezes deu um exemplo muito e que Divaldo Franco narra, né? Que Divaldo Franco estava em viagem e foi a uma casa de um amigo dele, onde ele ia passar a noite, e chegou lá, teve um culto do Evangelho no lar e forçosamente houve uma manifestação, que não é correto no culto do Evangelho no lar, né? Mas houve uma manifestação através do Divaldo Franco de um preto velho. Né? E aí o Divaldo, depois que acabou a manifestação, o Divaldo ficou meio assim, né? Preto velho, né? Misifio, aquela coisa toda, né? Do estereótipo, né? Do preto velho. E depois, quando o Divaldo chegou na Bahia, já estava lá e tal, e ele viu, porque, pela mediunidade dele, ele viu o Dr. Bezerra de Menezes, que chegou até ele e falou: e aí, Divaldo, tudo bem? Como é que foi a viagem? Tranquilo? Ah, foi. Aí ele falou: você lembra aquele preto velho lá? Fazer o quê, né? Aconteceu? Assim, pois era eu. Eu me fiz passar por preto velho porque naquele momento era uma lição importante para todos que estavam naquela casa, inclusive você. Né? Então, muitos espíritos de luz, eles se transvestem, né? Agora, o que nós dizemos, né? Respeitamos, mas nós já não precisamos daquele atavismo e daquilo tudo. Nós já podemos compreender de uma maneira diferente. Não é certo, não é errado, é diferente. Não é? Mas eu ia perguntar assim, e se o entrevistado ele tiver uma mediunidade mal educada, vem com esses aspectos, por exemplo, você vai falar sobre isso mais pra frente? Mas podemos falar agora. Vamos falar mais para frente também. Por exemplo, ele tem uma mediunidade mal educada, aí ele estava em algum lugar que houve uma manifestação por ele. Aí ele chega aqui e ele não tem nenhuma noção da doutrina espírita. Mas, de novo, o que nós vamos fazer? Qual é o objetivo da entrevista? Orientar e encaminhar. Então nós vamos orientar, nós vamos explicar para ele o que é mediunidade, de uma maneira simples e ali, né? Isso é orientar. E depois nós vamos encaminhar. E nós vamos encaminhar de que maneira? Nós vamos falar, se você leia o Livro dos Espíritos, você leia, né, o Evangelho, você venha na Casa Espírita, porque aqui nós temos nas quartas-feiras tem um curso tal, na sexta-feira tem um curso tal, né? Nós temos assim, venha aos domingos porque tem as palestras. Isto é encaminhar. Né? Então essa é a função, orientar e encaminhar. Pois é, e alguma coisa impede, por exemplo, que aqui dentro, possivelmente não, mas não sei, no estacionamento, na porta, alguma coisa assim, se por exemplo, você estiver vindo para cá, e às vezes a mediunidade é muito mal educada, né?
E qual que é a nossa forma de proceder diante disso? A gente fica quieto, o que a gente pode fazer? Você diz, aqui dentro aconteceu alguma Então, coisa? por exemplo, você está ali lá fora, subindo e tem uma manifestação. Uhum. Assim, O que nos compete? né? O que nos compete é orientar e encaminhar. Sempre essa é a postura, orientar e encaminhar. Né? Nós vamos procurar dar orientação. Se ele vai receber a orientação ou não, compete a ele. Mas nós vamos estar orientando que aquilo é uma mediunidade, que a mediunidade tem que ser educada, que ele não precisa se subjugar àquela entidade que quer se manifestar, que ele sempre tem o controle, que existe o local, o momento adequado para que haja manifestação e que isso ele tem o controle, desde que ele aprenda a educar isso. Então isso é orientar. E aí você vai encaminhar a ele. Você vai falar, aqui na casa nós temos o curso de médiuns, mas você só vai fazer o curso de médiuns se você percorrer um caminho inicial, que é fazer pelo menos o estudo sistematizado ou fazer o aprendiz do Evangelho. Então vai ter um curso em breve, você vem frequentando a casa, espere ter o curso para que você faça primeiro um dos dois e depois você vai fazer um mediúnico e você vai aprender a... Então é assim, orientar e encaminhar, sempre. Em todas as situações sempre dá para aplicar essas duas coisas. Agora o caminho quem faz é ele. Porque mesmo porque nós não podemos analisar a mediunidade da pessoa, porque nós não sabemos se é uma mediunidade momentânea, através de uma sessão, se a pessoa é médium, realmente orientar e encaminhar. Orientação, né? E aí o tempo vai, a frequência dele na casa vai dar um encaminhamento e a segurança que ele precisa para que as coisas se definam. Sempre, tranquilo. Para que a entrevista se realize satisfatoriamente, convém formar um padrão vibratório elevado, estar muito bem ligado ao mentor do trabalho e extremamente concentrado na tarefa a executar, a fim de detectar as dificuldades e problemas que o entrevistado esteja querendo ocultar. A pausa forçada, as expressões faciais e as respostas cautelosas são indícios do mecanismo de defesa pessoal do entrevistado. Então, aqui tem dois pontos importantíssimos. Primeiro, entrevista é trabalho mediúnico, mesmo que você não seja médium. É um trabalho como qualquer outro da casa. Então, vai ser da mesma maneira. Vamos chegar aqui, vamos fazer uma oração de abertura. Vão procurar se concentrar, vão formar uma corrente, vão trabalhar de maneira a estar ligada com o seu mentor individual e com o mentor do trabalho, o tempo todo. E esse é o primeiro. O segundo, né, eu li um livro muitos anos atrás, eu ainda namorava a Lourdes, e é um livro muito, muito interessante que se chama Se o Corpo Fala. Não sei se você já viu esse livro. É um livro, quando eu li aquele livro, eu fiquei assim meses, né, terrível. Qualquer coisa que eu fazia, eu já ficava olhando o que o meu corpo estava dizendo. Se eu cruzava a perna, queria dizer uma coisa. Se você cruza o braço, significa uma coisa. Eu fiquei paranoico com aquilo. Mas o corpo fala. E o silêncio deles fala muito. Então, se você faz uma pergunta e ele faz uma careta, ou então ele já responde diferente do jeito que ele vinha respondendo, ele está falando mais do que ele está dizendo. Né? Se ele demora, se ele fica dando voltas para responder e não responde, ele está te respondendo muito naquilo. Então vocês têm que estar atentos a isso. A entrevista vinha que era uma beleza. De repente você fez uma pergunta, quebrou essa... Opa, aí tem coisa. Vocês entendem? E vocês têm que ter sensibilidade. E se vocês estão concentradas, estão em contato com a espiritualidade vai ajudar vocês. E vai vir a intuição, e vai vir os sinais, e vocês vão montando o quadro que precisa ser montado. Entende? Isso é muito importante. No trabalho de entrevista, para valer mesmo ali, que vai ter resultados positivos. Desta forma, útil se torna a análise do lado profissional, educacional, familiar, social e emocional,
procurando enquadrar todos os problemas dentro da lei de causa e efeito. O entrevistador hábil é capaz de ver a pessoa com problemas, identificar-se com a sua personalidade, reconhecer a sua individualidade, ser objetivo na pesquisa e não se envolver emocionalmente nas necessidades e sentimentos do entrevistado. Aí é uma entrevista bem conduzida e eficaz. Você entende? Ali você faz a análise, mas para você fazer a análise, nós vamos ver o conjunto de perguntas que vocês vão fazer para que vocês possam ter uma análise do quadro profissional da pessoa, do quadro educacional da pessoa. Educação no sentido amplo, não se ele sabe ler e escrever, se ele foi... Não. A questão familiar, a questão social, o emocional dele, como anda, tudo isso. Vocês vão fazer um mapa geral daquilo que está envolvendo ele. E ali vocês vão ter indícios e vocês vão ver como traz tanta informação isso tudo. E que você vai juntando e montando aquele quebra-cabeça, vocês vão ver a figura clara que vai ficar ali depois no fim, que o quebra-cabeça foi montado. E aí sim, você vai poder identificar o problema, compreender o problema, ajudar a ele, mas sem se envolver nele, porque você fez toda a análise, você tem a compreensão e você tem o embasamento da doutrina. E aí sim você vai ser útil a ele. Porque muitas vezes ele vem aqui achando que é um problema e acaba se percebendo que o problema dele é outro. E aí ele vai descobrir junto com vocês. E isso é muito gratificante. A orientação não consiste em resolver o problema particular, mas sim em encaminhar amorosamente o indivíduo, estimulando-o a crescer espiritualmente, a fim de obter condições de controlar as suas próprias dificuldades. O entrevistador deve lembrar-se de que, às vezes, o entrevistado está nervoso e parece incoerente. Mas se a gente for observar, nós também, quando ficamos nervosos, pergunta para a Lourdes se eu fico coerente quando eu estou nervoso. Assim, ao invés de ser provocado, deve ser deixado tranquilo, permitindo-se-lhe o início da entrevista a seu próprio modo, enquanto o entrevistador apenas observa a sua hesitação e o modo indireto pelo qual aborda seu problema. O entrevistador aí muito aprende. Por isso que a gente diz, mesmo que você saiba o problema, deixe que ele traga. Porque só a maneira como ele vai trazer, a forma como ele vai trabalhar aquilo, já vai trazer muita informação para vocês. Principalmente porque você sabe qual é o problema. Quanto mais ele der rodas, quanto mais dificuldade ele tem de trabalhar isso. E mais vocês vão ter que saber como indicar o caminho de forma sutil para que ele vá se reconhecendo no problema e buscando soluções. O entrevistador experiente é aquilo que, ao começar o atendimento, tem em mente que o assistido possui um problema mais difícil do que imagina e do que é capaz de declarar. Deve deixar o entrevistado à vontade, ajudando-o a ordenar os pensamentos ou os sentimentos confusos. Isso é muito interessante para vocês trabalharem. Ordenar os... Sabe, vocês sabem qual é o problema. Então vai ajudando a ele. Né? Vai levando perguntas a ele que ajudem ele a encontrar a própria resposta. E vai trabalhando isso. Isso é muito interessante. O entrevistador deve observar que cada experiência objetiva, casamento, divórcio, indigência, obtenção de emprego, colocação de um filho na creche, etc., é acompanhado do correspondente fator subjetivo das atitudes emocionais. O sentimento de culpa, o ponto de vista, a timidez, a vaidade, o exibicionismo, etc. Então, muitas vezes, por isso que a gente, quando eles trazem o problema, a gente tem que entender que, além do problema, tem a questão emocional. Porque, às vezes, como a Adriane colocou, né, a pessoa está desempregada, para nós não é o fim do mundo, mas para ele é por quê? Porque ele sempre foi muito vaidoso, ele sempre foi muito exibicionista, e agora, ele sem um emprego, ele se sente incapaz, ele começa a ter outros valores, então para ele aquilo é um problemão. Não é porque ele está sem trabalho, mas é porque
as questões emocionais envolvidas nisso afetam ele demais. Vocês entendem? Então a gente tem que medir por isso. Não é o problema em si, mas o sentimento, a emoção que está ali por trás do problema dele. Um problema no casamento, né? Pôr o filho na creche. Aí você põe meu filho na creche, fala assim, não, todo mundo estuda. Qual é o problema? O sentimento de culpa. Às vezes, muitas mães, sabe, fica aquela, meu filhinho tão pequenininho, meu filhinho, e agora eu vou pôr ele sob o controle de outros. Ele sempre esteve no meu controle. É o meu bibelô. Só eu é que sei cuidar dele. Ele não vai comer. Ele vai morrer lá de fome. Não vão saber cuidar dele, porque não sabem. Você entende? Então não é pôr o filho na creche. É o sentimento de posse. É outras coisas, o egoísmo que está ali por trás. Por isso que o problema é enorme para ela. Para nós, nossa. Né? A Carolina foi para a creche, coitada, nem andava direito ainda. E ela foi maravilhosa e adorava. Então, não é o problema. É o sentimento, é a emoção que a gente tem por trás do problema. Então vocês têm que enxergar não o problema. Tem que enxergar a emoção que está por trás do problema. Que é muito maior do que o problema em si. Entende? Além de conhecer a diferença entre os pontos objetivos e subjetivos, o entrevistador discernir sobre a utilidade e até mesmo o perigo de julgar a atitude das pessoas. As pessoas têm valores e ideias diversas sobre o mesmo problema. Então, é como a gente trabalhou aqui hoje o tempo todo, né? Não se coloque como se o problema fosse teu. Procure entender e captar o que está por trás daquele problema, porque sempre é muito maior do que ela traz. E muitas vezes é problemas de vidas passadas. É sentimentos que ela traz, né, que a Ana Guimarães colocou aqui, né? O marido que você prefere, você ama mais o filho do que o marido, aí amanhã o filho é o marido e o marido é o filho, então o filho que você amava mais, agora, coitado, é o que você ama menos. Então, são essas idas e vindas que o Espiritismo nos ensina, ele traz embutido uma série de rejeições, né? Porque você me amava tanto quanto eu era filho, agora que era para você me amar, que eu sou marido, você não me ama do mesmo jeito. E aí, está tudo embutido ali por trás e a gente não vê, porque não conhece isso tudo, mas a gente tem que ter a sensibilidade de captar que o problema é muito maior. Porque envolve tudo isso daí e as questões emocionais que está por trás. Para compreendermos a natureza humana, mais facilmente chegaremos à perplexidade das pessoas. Quanto mais tivermos em vista que nós mesmos temos atitudes que achamos difíceis de explicar, mais fácil entender as atitudes inexplicáveis do próximo. Então vamos ter sempre a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e a nossa própria experiência de espíritos ainda em evolução, para estarmos aí nos orientando para que, na medida em que eu estou bem orientado, bem centrado, eu possa ajudar a indicar um caminho para ele mesmo, que é fundamental, né? No serviço de orientação e encaminhamento, a prática mostra que os melhores entrevistadores são os inspirados, isto é, aqueles que conseguem melhor ligação mental com o plano espiritual, sem, contudo, excluir os sensitivos, com outras características mediúnicas. Não pense que se vai trabalhar lá, que tem que ser médium. Não, não tem que ser. Tem que estar atento e tem que permitir que os bons espíritos auxiliem a vocês. Porque se você se propõe, eles vão estar ajudando. Vão estar inspirando, vão estar auxiliando vocês a colocar na sua boca as palavras mais corretas para poder auxiliar naquele caso. Tenham fé nisso, porque vocês vão ver como funciona. E depois, muitas vezes, acaba uma entrevista, você vai ficar procurando assim, de onde que veio essa resposta? Que não veio da minha boca. Mas ela vem através da sua boca. Passamos um pouquinho do horário, então, como nós falamos, né, dentro das 5 características lá iniciais, vocês se lembram o que era? Descrição,
Discernimento, bondade, tolerância, persistência. Então nós vamos começar a medir a persistência. Porque hoje foi o primeiro dia, né? Então, de cara, para perceber a persistência de vocês, vocês vão trazer por escrito na semana que vem essas 6 respostas para nós. Ok? Então, vocês vão trazer para nós, dentro do entendimento de vocês, o que é mediunidade. Vocês vão trazer, cite alguns tipos de mediunidade. Como você explicaria mediunidade para um assistido que não conhece nada sobre espiritismo? O que é paz? O que é reunião fraterna e quais seus objetivos? O que é reunião fraterna, vocês sabem? Fica aqui, daqui a pouquinho vocês vão já ver a reunião fraterna. O que é a prece? Como devemos fazer a prece e quais os benefícios da prece? Ok? Mas isso também precisa, não, né? Para falar segundo o nosso entendimento. Segundo o que vocês entenderam. A gente tem que copiar ou você já falou? Você já mandou o e-mail pra gente? Eu vou mandar para vocês, não tem problema nenhum. Vou pôr no site. Pronto, fica mais fácil. Vou pôr no site, que aí todo mundo pode acessar lá e pegar. Ok? E aí vamos ver quem vai persistir, quem vai trazer no domingo que vem as respostas. E quem vai trazer um monte de desculpa esfarrapada. Que de antemão eu já falo, não aceito nenhuma delas. Tá certo?